Imagine um mundo onde debates dominam todas as conversas, onde vencer uma discussão parece ser o ápice da inteligência. Mas você já parou para considerar: discutir é realmente um sinal de força ou poderia ser uma máscara para algo mais profundo, talvez até fraqueza? Hoje, mergulhamos nas ideias profundas de Friedrich Nietzsche, um dos pensadores mais provocativos da história, para desvendar por que, em seus olhos, discutir é frequentemente o refúgio dos fracos. Por que discutimos? Ao final desta jornada, você não apenas questionará como lida com conflitos, mas poderá ver a interação humana sobre uma luz completamente nova. A filosofia de Nietzsche desafia muitas normas sociais, e sua visão sobre discussões não é exceção. Ele acreditava que a força não está na capacidade de dominar uma conversa ou vencer um debate, mas na coragem de manter-se firme em suas convicções, mesmo em silêncio. Para Nietzsche, aqueles que constantemente discutem estão frequentemente compensando algo: falta clareza interior ou autoconfiança. Para explorar essa ideia, devemos primeiro entender sua visão mais ampla da natureza humana e da dinâmica do poder. Vamos começar com uma pergunta: por que discutimos? É para provar um ponto, afirmar domínio ou talvez defender nosso senso de identidade? Nietzsche argumentaria que no coração da maioria das disputas está um ego frágil, uma necessidade de validar a si mesmo através da submissão ou concordância dos outros. Isso, ele acreditava, era uma marca da fraqueza. Indivíduos fortes, por outro lado, não precisam de validação externa, eles estão contentes com suas verdades, inabaláveis pelo desacordo alheio. Em sua obra-prima, Assim Falou Zaratustra, Nietzsche introduz o conceito de Übermensch, super-homem, uma figura que transcende normas sociais e vive autenticamente. Übermensch não se envolve em disputas triviais. Por quê? Porque seu foco está na autossuperação, não em provar seu valor para os outros. Nietzsche acreditava que aqueles que constantemente discutem estão presos no que chamou de ressentimento, um estado de energia reativa, onde alguém se define em oposição aos outros, em vez de através de seus próprios valores. Esse modo reativo de viver é inerentemente fraco, pois coloca o controle das próprias emoções e identidade nas mãos de forças externas. Pense na última discussão que você teve. Era realmente sobre o tópico em questão ou havia uma corrente emocional mais profunda? Talvez uma necessidade de ser visto como inteligente, correto ou digno? Nietzsche diria que os indivíduos mais fortes são aqueles que podem reconhecer esse impulso e resisti-lo. Em vez de reagir, eles refletem. Em vez de discutir, eles se elevam. Isso não significa que Nietzsche defendia a passividade ou silêncio diante da injustiça. Pelo contrário, ele valorizava a ação acima de palavras. Para ele, a força estava em demonstrar seus valores através de sua vida e escolhas, não através de retórica vazia. Os verdadeiramente poderosos não precisam convencer os outros de suas crenças. Eles as personificam. Eles entendem que discutir raramente muda mentes, apenas aprofunda posições. Como Nietzsche escreveu, o indivíduo sempre teve que lutar para não ser dominado pela tribo. Se você tentar, ficará muitas vezes só, e às vezes assustado, mas nenhum preço é alto pelo privilégio de possuir a si mesmo. Essa ideia é particularmente relevante no mundo atual, onde as mídias sociais amplificam cada desacordo, transformando diferenças menores em conflitos totais. A perspectiva de Nietzsche nos lembra de perguntar: o que eu estou tentando alcançar aqui? Essa discussão vale minha energia? Ou eu estou apenas reagindo às expectativas dos outros? Sua filosofia nos desafia a dar um passo atrás, focar em construir nossa força interior em vez de derrubar os outros. Mas o que significa construir força interior? Para Nietzsche, começa com autoconhecimento. Ele acreditava que a maioria das pessoas não está plenamente consciente de seus motivos, medos e desejos. Sem essa consciência, nos tornamos escravos de forças externas, facilmente provocados e manipulados. A força interior, por outro lado, vem de um profundo entendimento de si mesmo. É a capacidade de permanecer fundamentado e inabalável independente do caos externo. A crítica de Nietzsche à argumentação também se estende ao conceito de verdade. Ele acreditava que a verdade absoluta é uma ilusão, uma construção criada pelos humanos para dar sentido ao mundo.
Se a verdade é subjetiva, qual o sentido de discutir sobre ela? Para Nietzsche, a busca pela verdade pessoal, sua verdade, era muito mais importante que debater verdades universais. Ele encorajava os indivíduos a explorar seus valores, crenças e propósito, em vez de se conformar com normas sociais ou buscar validação através de discussões. Essa ideia é ao mesmo tempo libertadora e desafiadora. Requer que abandonemos a necessidade de estar certos, abracemos a incerteza e foquemos na autodescoberta. A filosofia de Nietzsche nos leva a perguntar: quem sou eu além de minhas discussões? O que eu defendo? Estou vivendo autenticamente ou apenas reagindo às expectativas dos outros? Ao fechar esta sessão, considere isto. Da próxima vez que sentir vontade de discutir, pause e reflita. Pergunte-se: esta é uma oportunidade para afirmar meu ego ou posso usar este momento para crescer? A sabedoria de Nietzsche nos convida a ver discussões não como batalhas a serem vencidas, mas como espelhos refletindo o nosso estado interior. A questão é: o que você verá quando olhar para esse espelho? Vamos levar isso adiante explorando o profundo insight de Nietzsche sobre dinâmicas de poder e como elas influenciam o comportamento humano. No coração de sua filosofia está o conceito de vontade de poder. Nietzsche via isso como a força motriz fundamental por trás de todas as ações humanas, não apenas do desejo de sobreviver, mas de prosperar, crescer e afirmar-se no mundo. Entretanto, ele acreditava que o verdadeiro poder vem não de controlar os outros, mas de dominar a si mesmo. Essa distinção é crucial quando consideramos por que as pessoas discutem. Na maioria dos casos, as discussões surgem de uma tentativa equivocada de afirmar domínio ou controle sobre a perspectiva de outra pessoa. Mas o que Nietzsche achava profundamente problemático nesse comportamento é que ele frequentemente mascara um vazio interno, falta de autoconfiança, clareza ou propósito. As pessoas discutem não porque são fortes, mas porque se sentem ameaçadas, incompletas ou inseguras. Para ilustrar isso, Nietzsche frequentemente criticava o que chamava de mentalidade de rebanho. O rebanho representa indivíduos que se conformam a normas sociais e buscam validação através de acordo coletivo. Eles discutem para reforçar seu lugar dentro do grupo, provar sua lealdade a crenças compartilhadas ou silenciar vozes dissidentes que desafiam suas zonas de conforto. Para Nietzsche, isso era um sinal de fraqueza. O indivíduo verdadeiramente forte, ou Übermensch, não precisa da aprovação do rebanho. Eles vivem por seus próprios valores, mesmo quando esses valores vão contra a corrente. Agora vamos examinar como isso se manifesta na vida cotidiana. Considere os inúmeros debates que surgem online, onde discussões frequentemente se transformam em ataques pessoais e loops infinitos de contra-argumentos. Essas interações raramente levam a um entendimento ou resolução significativos. Em vez disso, revelam as profundas inseguranças dos participantes, a necessidade de estar certo, ou de se sentir superior, ou de evitar vulnerabilidade. A perspectiva de Nietzsche nos desafia a ver esses momentos pelo que realmente são: distrações do verdadeiro trabalho de autoaperfeiçoamento e autodomínio. Então, como quebrar esse ciclo? Nietzsche argumentaria que começa com uma mudança radical de foco, da validação externa para o crescimento interno. Em vez de gastar energia tentando convencer os outros, canalize essa energia para se tornar uma versão mais autêntica e resiliente de si mesmo. Isso requer coragem. A coragem de encarar seus medos, confrontar suas falhas e abraçar o desconforto da mudança. Também requer humildade, a disposição de admitir que você não tem todas as respostas e que sua perspectiva é apenas uma entre muitas. Mas vamos ser claros, Nietzsche não advogava isolamento ou desengajamento do mundo. Ele acreditava que relacionamentos significativos e trocas intelectuais são essenciais para o crescimento pessoal. No entanto, essas interações devem estar enraizadas no respeito mútuo e em um desejo compartilhado de explorar verdades mais profundas, não na necessidade de dominar ou menosprezar. Se neste ponto você está se perguntando, se discutir é frequentemente um sinal de fraqueza, como é a verdadeira força em um desacordo? Para Nietzsche, não se trata de vencer a discussão, mas de transcendê-la.
Indivíduos fortes ouvem com mente aberta, engajam-se com ideias em vez de egos e permanecem fundamentados em seus valores, mesmo quando desafiados. Eles não fogem de conversas difíceis, mas também não se sentem compelidos a provar seu valor através do confronto. Aqui está um exemplo prático. Imagine que alguém desafie suas beliças ou critique suas ações. Seu instinto pode ser se defender ou argumentar seu ponto. Mas e se em vez disso você pausasse e refletisse? E se usasse o momento para examinar suas próprias assunções, perguntasse se a crítica contém alguma verdade ou simplesmente deixasse o comentário passar sem a necessidade de reagir? Isso não é passividade, é uma demonstração de força e autocontrole. Mostra que você não é facilmente abalado por forças externas e que seu senso de autoestima não depende das opiniões alheias. Os insights de Nietzsche também têm implicações profundas para como abordamos a resolução de conflitos. Em vez de ver desacordos como batalhas a serem vencidas, podemos vê-los como oportunidade de crescimento, para nós mesmos e para aqueles com quem interagimos. Essa mudança de perspectiva pode transformar não apenas nossos relacionamentos pessoais, mas também nossas dinâmicas sociais e culturais mais amplas. Ao priorizar o entendimento sobre o ego, criamos um espaço para diálogo que é construtivo em vez de destrutivo. Ao avançarmos, vamos refletir sobre como essas ideias ressoam com nossas próprias experiências. Você já se viu preso em uma discussão que parecia mais sobre provar um ponto do que buscar a verdade? O que essa experiência revelou sobre suas próprias inseguranças ou desejos? E como sua vida poderia mudar se você abordasse tais situações com a filosofia de Nietzsche em mente? A beleza dos ensinamentos de Nietzsche está em sua relevância atemporal. Mesmo em nosso mundo acelerado e hiperconectado, seu chamado para focar no autodomínio e autenticidade permanece tão poderoso quanto sempre. Ele nos convida a dar um passo atrás do barulho, examinar nossos motivos e abraçar o desafio de viver uma vida verdadeira para nossos valores mais profundos. E ainda, apenas arranhamos a superfície. A filosofia de Nietzsche oferece insights ainda mais profundos sobre a natureza da interação humana, as dinâmicas de poder e a busca por uma vida significativa. À medida que continuamos, exploraremos como suas ideias podem nos ajudar não apenas a navegar conflitos, mas a transcendê-los, levando a um maior senso de propósito e realização. Para realmente compreender a perspectiva de Nietzsche sobre a futilidade de debater, devemos nos aprofundar em seu conceito de autossuperação, um dos pilares de sua filosofia e um tema recorrente em suas obras. Para Nietzsche, a vida não é um estado estático, mas um processo constante de crescimento, desafio e transformação. A força, em sua visão, vem da capacidade de superar não apenas obstáculos externos, mas também limitações internas, medo, dúvida e a incessante necessidade do ego por validação. Quando nos envolvemos em discussões, especialmente aquelas alimentadas pelo ego, frequentemente perdemos de vista esse objetivo maior. A energia que gastamos tentando provar que estamos certos poderia ser melhor investida em melhorar a nós mesmos, entender os outros ou refinar nossas perspectivas. Os escritos de Nietzsche nos lembram que as batalhas mais profundas não são travadas com palavras, mas dentro de nós mesmos. Uma das ideias mais provocativas de Nietzsche é sua crítica à moralidade como ferramenta dos fracos. Ele argumentou que os sistemas morais tradicionais frequentemente surgem do ressentimento, um ressentimento enraizado dos poderosos por aqueles que se sentem impotentes. Esse ressentimento leva à criação de estruturas morais que priorizam mansidão, submissão e conformidade, em vez de força, ambição e individualismo. Nesse contexto, discussões podem ser vistas como uma extensão dessa dinâmica, uma tentativa dos fracos de impor seus valores aos outros, em vez de se elevarem acima de suas limitações. Isso levanta uma questão importante. Como podemos nos engajar com os outros sem cair na armadilha da argumentação? Nietzsche sugeriria que a resposta está na arte do diálogo. Ao contrário das discussões, que são adversárias e visam vencer, os diálogos são colaborativos e visam o entendimento. Em um diálogo, ambas as partes abordam a conversa com humildade e vontade de aprender. Eles não estão tentando afirmar domínio, mas explorar ideias juntos. Tomemos como exemplo um desacordo entre dois amigos sobre uma crença profundamente enraizada. Em uma discussão, cada amigo cavaria seus calcanhares, recusando-se a ceder e aumentando a tensão. Mas em um diálogo, eles poderiam fazer perguntas um ao outro,
compartilhar experiências e buscar um terreno comum. O resultado não é apenas um entendimento mais profundo, mútuo, mas também crescimento pessoal para ambos os indivíduos. A aversão de Nietzsche a discutir não é um chamado para evitar conflitos completamente. Conflito, quando abordado construtivamente, pode ser um catalisador poderoso para crescimento, mas ele nos desafia a nos elevar acima de disputas insignificantes e focar no que realmente importa, a busca pela excelência, autenticidade e uma vida vivida em nossos próprios termos. Isso requer uma mudança de mentalidade, de ver os outros como adversários para vê-los como companheiros na jornada da vida. Para colocar isso em prática, considere a ideia de Nietzsche do eterno retorno. Ele nos pede para imaginar vivendo nossas vidas repetidas vezes, com cada momento se repetindo infinitamente. Esse experimento mental nos força a confrontar as escolhas que fazemos e os valores que mantemos. Você gostaria de passar a eternidade preso em discussões triviais? Ou preferiria dedicar sua vida a algo mais significativo? Essa perspectiva pode ser transformadora. Ela nos lembra que o tempo é o nosso recurso mais precioso e que cada momento gasto discutindo é um momento perdido para pesquisas mais gratificantes. Em vez de nos envolvermos em debates infrutos, podemos escolher investir nossa energia em criar, aprender e nos conectar com os outros em um nível mais profundo. A filosofia de Nietzsche também nos desafia a reconsiderar nosso relacionamento com a verdade. Ele famosamente declarou: "Não há fatos, apenas interpretações." Isso não significa que a verdade seja sem sentido, mas que ela é sempre moldada pela perspectiva. Quando discutimos, frequentemente assumimos que nossa perspectiva é a única válida, descartando outras como erradas ou equivocadas. Mas Nietzsche nos convida a abraçar a complexidade da verdade e reconhecer que múltiplas perspectivas podem coexistir. Essa mudança de perspectiva pode alterar profundamente como abordamos desacordos. Em vez de vê-los como ameaças à nossa visão de mundo, podemos vê-los como oportunidades para expandir nosso entendimento. Podemos ouvir sem defensividade, questionar sem hostilidade e aprender sem medo. E ainda, os ensinamentos de Nietzsche vão ainda mais fundo. Ele nos desafia não apenas a transcender discussões, mas a transcender a nós mesmos. Essa é a essência da autossuperação, a busca implacável por nos tornarmos mais do que somos. Trata-se de descartar as camadas de medo, dúvida e ego que nos seguram e abraçar a coragem de viver autenticamente. Ao nos aproximarmos do final dessa sessão, considere o poder do silêncio diante do conflito. Nietzsche acreditava que o silêncio poderia ser uma forma de força, uma recusa a ser arrastado para a mesquinhez da argumentação. Não é o silêncio da submissão, mas o silêncio da autoconfiança. O silêncio de alguém que conhece seu valor e não precisa prová-lo. Reflita sobre isso da próxima vez que for tentado a discutir. Pause e pergunte-se: o que estou tentando alcançar? Este momento é uma oportunidade para crescimento ou estou apenas reagindo às demandas do meu ego? A filosofia de Nietzsche nos convida a escolher o caminho da força, sabedoria e autossuperação, mesmo quando é o caminho mais difícil. À medida que nos preparamos para mergulhar na camada final das ideias de Nietzsche, exploraremos como sua filosofia oferece não apenas uma crítica à argumentação, mas um modelo para viver uma vida mais propositiva e gratificante. Os insights que descobrirmos poderão transformar não apenas como interagimos com os outros, mas como nos vemos e o mundo ao nosso redor. Ao chegarmos na culminação da perspectiva de Nietzsche sobre discutir, ficamos com um de seus insights mais profundos: a ideia de que força não é sobre dominar os outros, mas sim sobre dominar a si mesmo. Esse domínio vai além de simplesmente evitar discussões. É sobre viver de uma forma que reflita clareza interior, propósito e resiliência. Nietzsche acreditava que a verdadeira força é quieta, firme e fundamentada na capacidade do indivíduo de se elevar acima do barulho do mundo. Para entender isso completamente, vamos revisitar o conceito de Nietzsche do Übermensch. O Übermensch representa o ápice do potencial humano, uma pessoa que transcendeu expectativas sociais, superou limitações pessoais e abraçou a vida em toda a sua complexidade. Para Nietzsche, o Übermensch não se envolve em discussões porque não tem necessidade disso. Sua vida é o seu argumento,
Suas ações, valores e conquistas falam mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. No mundo de hoje, essa ideia pode parecer contraintuitiva. Vivemos em uma era de comunicação constante, onde opiniões são compartilhadas, debatidas e dissecadas em velocidade relâmpago. Mídias sociais, plataformas de notícias e discursos públicos frequentemente priorizam volume sobre profundidade, tornando fácil confundir barulho com força. Mas a filosofia de Nietzsche nos desafia a dar um passo atrás desse caos e focar no que realmente importa: nossa própria jornada de crescimento e autodescoberta. Então, como podemos aplicar a sabedoria de Nietzsche em nossas vidas diárias? Primeiro, devemos reconhecer que nem todo desacordo requer nossa participação. Ao enfrentar uma discussão potencial, podemos nos perguntar: isso realmente vale a minha energia? Participar desse debate está alinhado com meus valores e objetivos ou é uma distração? Nietzsche acreditava que escolher quando e como se engajar é uma marca de força. Mostra que não somos escravos de nossos impulsos, mas mestres de nossas ações. Segundo, podemos nos esforçar para abordar desacordos com curiosidade em vez de defensividade. Em vez de tentar provar nosso ponto, podemos buscar entender a perspectiva da outra pessoa. Isso não significa abandonar nossas crenças, mas estar abertos à possibilidade de que podemos aprender algo novo ou ver o mundo de uma maneira diferente. Nietzsche valorizava a coragem intelectual, a disposição de questionar nossas próprias suposições e abraçar a complexidade. Terceiro, podemos focar em personificar nossos valores em vez de argumentar por eles. Isso significa viver de uma forma que reflita o que defendemos, mesmo diante da oposição. Nietzsche acreditava que a autenticidade é muito mais poderosa que retórica. Quando vivemos autenticamente, inspiramos os outros não através de palavras, mas pelo exemplo que damos. Vamos trazer isso de volta à visão mais ampla de Nietzsche sobre a vida. Em seu cerne, sua filosofia é sobre abraçar os desafios e incertezas da existência com coragem e criatividade. Ele acreditava que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma tela na qual criar significado. Discutir, nesse contexto, é uma distração do verdadeiro trabalho da vida, o trabalho de nos tornarmos quem estamos destinados a ser. Uma das ideias mais famosas de Nietzsche é o conceito de amor fati, ou amor ao destino. Essa é a ideia de que devemos abraçar tudo o que nos acontece, as alegrias e tristezas, os sucessos e fracassos, como partes necessárias de nossa jornada. Ao adotar essa mentalidade, podemos abordar conflitos com um senso de equanimidade. Em vez de ver desacordos como obstáculos, podemos vê-los como oportunidades para crescer, aprender e fortalecer nosso caráter. Isso nos leva talvez à lição mais poderosa de todas, a ideia de que força não é sobre evitar conflitos, mas sobre transformá-los. Quando abordamos desacordos com sabedoria, humildade e um compromisso com o crescimento, podemos transformar até as interações mais desafiadoras em momentos de transformação. Podemos nos elevar acima da necessidade mesquinha de vencer e, em vez disso, focar no que realmente importa, construir relacionamentos, promover entendimento e viver autenticamente. Ao encerrarmos esta jornada pela filosofia de Nietzsche, reflitamos sobre as verdades mais profundas que ele oferece. Discutir como ele via é frequentemente um sinal de fraqueza, não porque seja inerentemente errado, mas porque nos distrai da tarefa maior da autossuperação. A verdadeira força reside não em dominar os outros, mas sim em dominar a nós mesmos. Ela é encontrada na coragem de viver autenticamente, na humildade de questionar nossas suposições e na sabedoria de focar no que realmente importa. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a discutir, pause e considere as palavras de Nietzsche. Pergunte-se: o que eu estou tentando alcançar? O que este momento revela sobre minhas próprias inseguranças ou desejos? E como eu posso usar esta experiência para crescer, aprender e me tornar uma versão mais forte e autêntica de mim mesmo? No final, a filosofia de Nietzsche não é sobre evitar conflitos, mas sobre transcendê-los. É um chamado para nos elevarmos acima do barulho, abraçar os desafios da vida com coragem e criatividade e viver de uma forma que reflita nosso maior potencial. É o invite para nos tornarmos os arquitetos de nosso próprio destino,
os criadores de nosso próprio significado e os mestres de nossas próprias vidas. E talvez essa seja a lição definitiva que Nietzsche nos oferece, que o maior argumento que podemos fazer não é com palavras, mas com as vidas que escolhemos viver. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Paradoxo da Mente. E ative o sininho para receber recomendações de conteúdos como este. Obrigado por assistir.